Olá pessoal, essa é a segunda parte da nossa última aula desse semestre 2020, o 2020.2. E nós estamos falando sobre o protestantismo e a contribuição para a sociedade brasileira. Então estamos falando de um modo geral, de um panorama geral em que o protestantismo brasileiro contribuiu. Nós vamos falando sobre a mensagem do protestantismo embasada, fortalecida por uma mensagem de imposição cultural, né? Eu disse para vocês na primeira parte da aula que a crença religiosa ela tinha uma necessidade de traduzir temporalmente os seus conteúdos, então não podia falar de uma vez só, então fui falando de maneira partilhada, para que esse espaço proposto para conquistar chegasse ao seu objetivo, conquistar o espaço, né? Então, quando o protestantismo chega no Brasil na metade do século XIX, eles vêm junto na bagagem não somente um trabalho de missão, como um trabalho também de proselitismo. E a mensagem proselitista, ela tinha a proposta de transformar uma sociedade totalmente católica e agora uma sociedade protestante e com viés norte-americano, né? Então, essa trajetória do protestantismo no Brasil, nós temos uma trajetória de aprofundamento desse pensamento religioso engendrado de forma inovadora presente na sociedade e ao mesmo tempo obrigando o estabelecimento dessa forma nova de vida, né? E não somente no que tange a religiosidade, mas na cultura, na arena política e também na conquista dos espaços, né? Ou seja, redistribuir espaço entre a religião predominante, que no caso era católica, e com o novo morador agora, que são os protestantes, né? Essas ponderações ela pretende apontar que a ação e a construção de um aparato religioso obedece a condicionantes e são instrumentalizados de forma a produzir efeito determinado dentro do universo social. Logo, é nessa perspectiva que se descreve uma prática política e social de um setor minoritário do cristianismo no Brasil, a saber, o protestantismo. Então, nós temos aqui um grupo novo e, ao mesmo tempo, inovador. Tá? E qual a sua proposta? A sua proposta é mostrar, engendrar, construir caminhos para um futuro aparato religioso. E esse aparato religioso condicionado e instrumentalizado de forma a obter resultados. Os resultados dessa prática era justamente conquistar o espaço. O alvo principal do protestantismo norte-americano, estadunidense, era recolonizar o continente latino-americano a partir da religião, a partir do protestantismo. Tá? E o Brasil não foge desse alvo. Não foge. É lógico que depois as igrejas protestantes vão se desligando das missões da igreja mãe, ou seja, as igrejas norte-americanas, elas vão se desligando, vão se emancipando e vão tomando seu próprio caminho. E aí nós chegamos ao século XXI. É lógico que esse desligamento das igrejas mãe ou das missões norte-americanas, ela, queira ou não, trouxe um prejuízo para as igrejas históricas, porque as igrejas históricas acabaram se estagnando. O que facilitou, o que deu um boom nas igrejas históricas protestantes foi o pentecostalismo. Sem o pentecostalismo, as igrejas protestantes históricas, elas estariam hoje reduzidas a quase nada. Tá? E nós acompanhamos a partir dos anos 90 as igrejas históricas, muitas delas se renovando,
para poder continuar estabelecida no espaço. Porque se elas não se renovarem, elas estão perdendo cada dia o espaço. Nós temos, por exemplo, a igreja luterana de missão pastoral, né, que é a de origem da Alemanha, né, que é a igreja patrona da Escola Superior de Teologia, lá de São Leopoldo, do Barro Vermelho. Nós analisamos tanto a de origem alemã e a outra luterana de origem norte-americana, sendo que a norte-americana ela é de missão, enquanto que a do Barro Vermelho de São Leopoldo é de missão pastoral. Então não evangeliza, não prega, não pratica uma evangelização, né, vamos usar uma expressão grosseira aqui, selvagem. Não pratica. A missão é pastoral, é cuidar daqueles que vêm da Alemanha para o Brasil. E qual é o resultado hoje, depois de mais de 100 anos? É uma igreja reduzida a poucos membros, e hoje a sua maioria maciça são da terceira idade, são da melhor idade. Então, ou seja, é uma instituição com data de validade. Se ela não rever a sua forma de implantação, primeiro porque ela não tem uma mensagem para os jovens que nascem dessas famílias luteranas. Então os jovens acabam migrando para outras profissões de fé, para outras tradições protestantes. E ela está sendo reduzida aos antigos membros e que já estão na terceira idade. Tá? Então, a ponderação do protestantismo do Brasil era justamente uma ação e de um aparato religioso condicionando e instrumentalizando de forma a produzir efeito determinado, né? Dentro de um universo social, ou seja, já dividiu a religiosidade e o espaço social. Tá? Logo, é nessa perspectiva que se escreve uma prática política e social de um setor minoritário do cristianismo do Brasil, a saber, o protestantismo. Né? Então, dentro do Brasil, nós temos um grupo minoritário em relação à Igreja Católica. Então, esse grupo é pequeno, só que é um grupo que tem projetos, tem objetivos, tem alvos e tem propostas. Por quê? Porque eles são eles vêm com um aparato religioso, eles vêm com a estrutura enraizada norte-americana. Tá? Nós sabemos que a era moderna ela começa com o Renascimento, né? E juntamente com a Reforma. O protestantismo ele emerge no século XVI como um protesto religioso contra o sistema hierárquico que se havia entreposto entre o homem e o sagrado, sob a mediação da agência humana. O humanismo, situando o acento no antropocêntrico, ele começa a sofrer restrições teológicas, por razões semelhantes às medievais. Então você começa a analisar que a própria proposta do humanismo começa a ter problema com a questão teológica, porque nós sabemos que não adianta, você não pode tentar enquadrar uma ideia se ela não coadunar com a Sagrada Escritura, porque a regra de fé do protestantismo é o 5 sola, somente a Escritura. Então não tem como um pensamento confrontar com a Bíblia. Esse pensamento ele tem que coadunar com a Sagrada Escritura, de acordo com a cultura protestante em relação à Sagrada Escritura, de acordo com a Bíblia. Tá? Então a liberdade eclesiástica ela foi substituída pela liberdade de consciência, tá? Destinada a promover uma nova unidade das estruturas mentais, apoiada em um modelo providencialista e manifesta no laicismo radical da teologia e do sacerdócio universal. Dos crentes, lógico. Decorrendo dessa aliança com o humanismo, o protestantismo apropria-se progressivamente da teoria humanista,
da harmonia. Esta apropriação viabilizou-se pela resistência do humanismo ao mesmo conjunto de valores ao qual se opôs o protestantismo. Era a recusa aos mitos de origem da ordem feudal, transformados, não eliminados pelo retorno às escrituras. Então, ou seja, a proposta humanista, ela não encontra espaço no protestante. Por quê? Porque o protestante quer o retorno às origens, quer o retorno às escrituras. Essa é a proposta do protestantismo, desde a Reforma, desde a tese de Martinho Lutero. É retorno à Sagrada Escritura. Então as ideias não podem contrapor a Sagrada Escritura, tem que coadunar. Vamos para o próximo vídeo.